Então a gente vai, essa semana, ter uma entrevista muito especial, viu, gente, com dois convidados que são muito importantes para mim. Será Dr. Otávio Lins e doutora Simone Mendonça, que são duas pessoas que já trabalham comigo, tá? Vou recebê-los com certeza com muito carinho aqui. E a gente tem uma surpresa para vocês, viu? Não é à toa que eu chamei eles para conversar hoje, no nosso Papo de Audiologistas. Então, tenho a grande honra, viu, de apresentar o Dr. Otávio Lins. Ele foi meu orientador de mestrado e doutorado, a gente se conhece já há bastante tempo. E ele é neurofisiologista clínico, viu, gente? Audiologista de coração, vocês vão entender que ele é audiologista de coração. Ele fez o mestrado dele lá no Canadá, em Ottawa, com o Dr. Terence Picton, né, que a gente sabe que é uma referência na área de eletrofisiologia, assim como o Dr. Otávio também, né. Ele fez doutorado em Toronto, na universidade, vinculado também à Universidade de São Paulo, né, e foi quando ele desenvolveu aquela técnica do Master, também com o Dr. Terence Picton, né, que todo mundo conhece, né, as múltiplas respostas auditivas de estado estável, foi desenvolvida por Dr. Otávio. E ele é professor, só foi professor associado do Departamento de Neuropsiquiatria e responsável pelo Laboratório de Neurofisiologia Clínica lá do Hospital das Clínicas. Atualmente está aposentado, mas tem o serviço dele, viu, gente? Que é a clínica do SOS Neuro aqui em Recife. É uma clínica que é voltada para diversos serviços, mas principalmente é o serviço de testes eletrofisiológicos e especificamente, né, para a questão dos potenciais evocados e mais especificamente os potenciais evocados auditivos. Então, o doutor Otávio é uma sumidade nesse assunto, né, com grande honra que eu trouxe ele aqui hoje para a gente conversar. A gente também, né, como eu já tinha antecipado, vai receber Simone, né, doutora Simone. Simone é graduada em fonoaudióloga, né, há 28 anos foi pela Unicap, viu a graduação dela. Ela é mestre em saúde da comunicação humana aqui pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em audiologia clínica e ocupacional pela Universidade de Franca, em São Paulo. Tem especialização em perícia e audiologia, né, clínica e ocupacional. Além disso, tem experiência internacional, viu, no continente africano, em Angola, lá em Luanda, e atividade na docência, em graduação e pós-graduação, tá? Inclusive, como vocês sabem, né, a gente chama os convidados aqui e sempre gosta de saber um pouquinho da vida deles como audiologistas, né? Então, primeiro eu vou abrir aí para o Dr. Otávio para ele falar um pouquinho sobre essa história dele com audiologista, como audiologista, tá? E depois a gente vai conversar um pouquinho com Simone também para saber um pouquinho do lado dela, da experiência dela como audiologista, tá, gente? Então, começando aí com o Dr. Otávio, como está sendo essa experiência como audiologista? Boa tarde, boa noite, bom dia, a hora que vocês estiverem assistindo, né? Obrigado, Dani, né, que foi minha estudante exemplar, uma das minhas, entre as minhas 3 melhores estudantes, eu diria. Muito obrigado pelo convite. E eu sou neurologista, né? Mas, na realidade, a minha formação mais específica é em audiologia. Eu fui para o Canadá, eu passei 11 anos, né? Sendo 5 anos em Ottawa e 6 anos em Toronto. No Ottawa eu fiz o meu mestrado, o meu mestrado, né? E o meu doutorado eu comecei lá em Ottawa, na Universidade de Toronto, e terminei na Universidade de São Paulo. A minha tese de doutorado foi sobre o desenvolvimento da técnica de estado estável, né? Que se chama Master, mas na verdade eu não gosto de usar esse termo, porque esse termo é um termo de um dos aparelhos, né, que são usados, mas na realidade o que ela significa é a possibilidade de você fazer a análise de várias frequências, né, a resposta do sistema auditivo a várias frequências simultaneamente nas duas orelhas, né? Por isso que a gente colocou o nome de MATRE, Multiple Auditory Steady State Response Audiometry, né? Que é a audiometria por múltiplas respostas auditivas de estado estável do tronco. Estado estável, né? Minha tese de doutorado foi isso. A gente foi um dos pioneiros a trabalhar com essa técnica, né? E
desenvolvemos, fizemos um estudo sobre a resposta em si, depois sobre a resposta, múltiplas respostas, as interações entre os estímulos, e, por fim, um terceiro artigo, né, uma trilogia, que foi o último, que foi a aplicação audiométrica dessas respostas de estado-estado. Depois eu voltei para o Brasil, onde eu entrei por concurso na Universidade Federal de Pernambuco, fui professor do Departamento de Neuropsiquiatria, especificamente o responsável pelo departamento pelo serviço de neurofisiologia clínica, onde lá eu desenvolvi também o meu trabalho de pesquisa, né, a maior parte do meu trabalho de pesquisa, que eu fundei lá, onde a gente teve muitos alunos que estão espalhados aí pelo Nordeste ou pelo Brasil, né, porque tem algumas pessoas que foram de lá do Sul também. E entre elas a Dani, né, que fez o mestrado, depois fez o doutorado comigo. Então é isso, eu sou, como ela disse, um audiológico de coração, porque a minha formação mais profunda foi em audiologia. Depois, por necessidade, eu ampliei minha atuação nas outras áreas dos testes neurofisiológicos, com os demais potenciais, sono sensitivo, visual, e as técnicas de eletromiografia e eletroencefalo, polissonografia. Então, eu sou um neurofisiologista em geral, mas com alma de audiologista. E eu acho que isso me faz muito feliz, porque me dá uma oportunidade de ver as coisas de uma maneira mais ampla, né? E realmente eu faço isso porque gosto, né? Então, agradeço a Dani, muito obrigado. Qualquer coisa depois a gente esclarece. Combinado. E Simone, como é que... Eu já falei um pouquinho da história de Simone, né? Mas eu quero agora escutar dela, né? Como é que tá sendo, como foi, como é que é a história dela como audiologista, né? Oi, boa tarde. Plagiando o doutor professor Otávio, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei a hora que vocês vão assistir, mas é uma honra. Agradeço a você a participação, agradeço também a doutor Otávio, porque ele me inseriu na eletrofisiologia de uma forma mais... com menos dúvida, né? A minha história em audiologia começou na universidade. Fonoaudiologia era um curso que, na minha época, só tinha aqui em Recife, na Universidade Católica de Pernambuco. E lembro como hoje, eram 30 formandos por ano. Naquela época não tinha muitos fonoaudiólogos. O curso era mais voltado para a educação, né? A fonoaudiologia mais educação. Parte de audiometria era só áudio, tonal, vocal e imitância. Então, toda a minha busca, a parte de audiometria, foi fora da Universidade Católica, né? Então, ao me formar, eu fui conhecer a nossa rainha da audiometria, que é a Ieda Russo, onde eu tive a oportunidade de ser professora, ou de ser aluna dela, tê-la como professora, a Kátia, em prótese auditiva, e a Tereza Momerson também. Nossa. Foi o tempo que eu passei em São Paulo, um ano, foi maravilhoso, e a paixão foi só aumentando dentro da audiologia, né? E passando esse tempo, voltei, minha vida começou prática, né? A vida prática em si, botando em prática tudo que eu aprendi em São Paulo, que eu, na verdade, aprendi na Universidade Católica com os meus professores e aperfeiçoei lá em São Paulo. No Rio Grande do Norte, com o otorrinolaringologista Dr. Pedro Oliveira Cavalcante, onde foi a primeira vez que eu vi o Bera, né? Onde naquela época o Bera era feito pelos otorrinos, né? Alguns, muito poucos otorrinos. O doutor Pedro Oliveira Cavalcante era um homem voltado à ciência, à pesquisa. Ele tinha
uma formação de otorrinolaringologista, residência otorrinolaringologista, e a gente era responsável em passar a parte de audiologia clínica, leitura de exames, leitura de otoneurológico, prótese auditiva. Naquela época eram as próteses analógicas, e aí depois passou para as híbridas, e depois veio as digitais, né? Então, assim, tudo começou nisso, e para mim eu fui galgando conhecimento com a especialização na Universidade de Franca. Foi quando eu fui para São Paulo, mais uma vez, para a Universidade de Franca, para estudar, fazer o curso de especialização em audiologia clínica, e nesse tempo fui trabalhando em clínicas particulares, e passei no concurso da Força Aérea Brasileira e fui servir em Belém do Pará. Lá em Belém, tive a oportunidade de ser convidada para lecionar na UNAMA, Universidade da Amazônia. Eu acho que eu pulei aí a UNP. Antes disso, eu fui para Natal, eu rodei um pouquinho, fui para Natal, fui professora da UNP, sempre nas disciplinas de audiologia. Depois fui passando do concurso, eu fui servir em Belém do Pará, no norte, né? E tive o convite também para lecionar na Universidade da Amazônia. Passei 4 anos lá e voltei para Recife. Ao retornar para Recife, servi no Hospital de Aeronáutica de Recife. Como todos sabem, dentro da Força Aérea, mesmo sendo concursado, é temporário. E aí eu tive que correr de novo para o mestrado. Foi quando eu conheci o Dr. Otávio Lins e não fui aluna dele, fiz o meu mestrado e aí recebi o convite para ir para a África. Na África foi exatamente exames auditivos, seleção e adaptação de próteses auditivas. Passei 2 anos por lá, abri um serviço de áudio no hospital ao qual eu trabalhava, e terminando o tempo voltei, e voltando recebi o convite para ser professora da especialização na disciplina de PATC, ou PEAT, né? E senti necessidade de conhecer mais a fundo a eletrofisiologia. Foi quando eu fui voltando aos meus, procurando uma forma de aprender, fui pedir a Dr. Otávio Lins que ele me dividisse comigo os enormes conhecimentos que ele tem, e aí tudo foi diferente. O que era um mistério passou a ser mais claro, mais lógico, porque é em cima dos porquês, você está fazendo isso por conta disso que o doutor Otávio nos ensina. Então, assim, você passa a ser um crítico diante de uma tela, de um BERA, de um PATC, né? Que são coisas que aprendi com ele distintas, são exames distintos. Um é uma avaliação auditiva eletrofisiológica e o outro é um exame neurológico. Não é isso, doutor Otávio? Eu posso falar um pouco mais das minhas experiências. Trabalho hoje em clínicas, fiz concurso no Norte para Secretaria Estadual de Saúde, mas não fiquei, deixei o concurso lá porque voltei para minha terra natal, que é Recife. E essa é, resumidamente, a minha vida profissional. Então, desde a faculdade, eu sempre fui determinada em ficar dentro da audiologia clínica e ocupacional. Dá para notar na história de Simone, né, gente, que ela já era áudio de carteirinha desde o início. Eu também, viu? Desde a faculdade já sabia o que queria. Graças a Deus, Deus encaminhou pessoas no meu caminho que sempre me levaram também para esse lado. E eu só tive ótimos professores também na minha jornada. O Dr. Otávio foi um deles. A gente nunca olha mais para a tela de equipamento do mesmo jeito depois que conhece o Dr. Otávio. Não tem jeito, não. Não mesmo. Aí você tem um olhar mais crítico, né? Não é só
colocar os eletrodos e esperar que as ondas se desenhem. E sim, não, essa onda não está legal. Por quê? O que eu posso fazer, né? E isso eu vim aprender com o mestre. Né, professor Otávio? E é muito disso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, né? Então, que a gente aprendeu com ele e a gente viu, né, que a gente não é mero apertador de botão, né? A gente tem que olhar para uma tela do equipamento e ter autonomia na hora de parametrizar, de mexer nos protocolos, olhar para a tela e ser o dono daquela tela, né? Não ter medo de mexer e, obviamente, mexer de maneira responsável, sabendo o que está fazendo, né? Então, eu queria aí que primeiro o Dr. Otávio falasse um pouquinho, né, desse algumas dicas aí da gente, principalmente em relação ao PATC e ao BERA, né, se a gente fosse parametrizar uma tela de um equipamento aí, a gente poderia fazer algumas coisas aí diferentes para um, para o outro, eletrodo, eu posso fazer do mesmo jeito, pode falar aí o que o senhor achar, viu, Dr. Otávio, mais importante aí para os audiologistas que estiverem escutando a gente, o que é que a gente pode fazer para uma tela de BERA diferente do que a gente faz para uma tela do PATC? Não, primeiro a gente tem que entender o que são as coisas, né? Então, quando a gente faz um estudo eletrofisiológico e a gente utiliza os chamados potenciais evocados, a gente tem que entender o que são os potenciais evocados, né? Os potenciais evocados, quer dizer, o cérebro está funcionando. E se você registrar o funcionamento do cérebro espontaneamente, né, você tem uma coisa que chama EEG, eletroencefalograma. Quando você estimula o cérebro de alguma maneira, através de uma dos sistemas sensoriais, o cérebro vai responder a esse estímulo. Né? Então, esse estímulo ele vai misturado com o EEG, ele realmente são muito pequenos, muito menores do que o eletroencefalograma, e você tem que usar técnicas para extrair aqueles potenciais do ruído, né? Do ruído, que no caso seria o EEG e outras coisas mais músicas. E geralmente a gente usa a famosa técnica da promediação, né? Onde você repete o estímulo várias vezes e faz uma média em relação ao estímulo. Né? Quando você faz uma média em relação ao estímulo, então o EEG ele é aleatório e o estímulo ele mais ou menos se repete de uma maneira igual, né? Os potenciais vão se sucedendo de uma maneira igual. E o EEG não, o EEG é aleatório. Então, quando você repete várias vezes, muitas vezes dependendo do potencial, o que é aleatório vai diminuindo, né? Porque às vezes está para cima, às vezes está para baixo, enquanto que a resposta ao estímulo ela vai continuando, porque ela é mais ou menos a mesma. Né? No caso dos potenciais auditivos, né, seria o som. Né? Então, você apresenta um som e você registra os potenciais que se seguem a esse som utilizando a técnica da promediação. Né? Os primeiros potenciais evocados auditivos que foram dados não foram potenciais de tronco. Os potenciais de tronco foram os últimos, né? Porque eles são muito pequenininhos. Né? Então, os primeiros foram os potenciais mais tardios, né? A onda do vértex, que acontece 100 milissegundos, 200 milissegundos depois do estímulo, que ela é maior. Então, no início se estudou esses potenciais, depois você encurtando no tempo, né? Você registrou potenciais, esses são os potenciais de longa latência, né? E você encurtando o tempo, se descobriu que tinha potenciais antes, e esses potenciais são os potenciais de média latência, e os potenciais de tronco, que hoje são os principais usados em audiologia, foram descobertos muito tempo depois, porque eles são muito pequenininhos e precisa de uma promediação muito intensa, que hoje é fácil com os computadores, mas nos tempos antigos não era, né? Não tinha nem válvula no início, depois apareceram as válvulas, depois os transistores, e era muito difícil você extrair potenciais auditivos de tronco, é muito pequenininhos. Mas hoje em dia é bem mais fácil com a tecnologia que existe hoje. Então, a gente tem que entender que quando a gente faz
que a gente chama de potencial auditivo de tronco cerebral, de tronco encefálico. A gente está estudando os potenciais que ocorrem, que são gerados no tronco cerebral e na cóclea. Né? Tem os potenciais que são gerados antes, né, que é o eletrococleograma, que é gerado na cóclea, e os potenciais de tronco, eles se seguem e são gerados por estruturas do tronco cerebral. Né? A grande vantagem desses potenciais é que eles são, como que, são independentes do estado de consciência da pessoa, se a pessoa está dormindo ou acordada, muda um pouco, muda. E também o tronco cerebral é uma das primeiras estruturas a se mielinizar, então os bebês novinhos, recém-nascidos, já têm essas respostas desenvolvidas, enquanto que os potenciais mais tardios, além deles serem afetados pelo grau de consciência, né, o sono, essa coisa, além disso, em bebês muito novinhos, eles não são muito bons, porque a mielinização do cérebro, do córtex, das estruturas corticais, elas são mais tardias. Os potenciais do tronco são mais adequados para a qualidade do bebê. Geralmente a gente usa muitos potenciais adequados em bebês, né, porque os bebês podem responder a um estímulo, né? Você identificar uma resposta do bebê a um estímulo. Em adulto, você pode fazer um estímulo e perguntar se ele percebeu. O bebê não, você tem mais dificuldade. Né? Então, a aplicação em audiometria é mais em bebês e em situações especiais. Né? Agora, os potenciais de tronco, né? PEATC ou PATE, eles são várias ondas, né, que são geradas em diversas estruturas, na cóclea, em diversas estruturas do tronco cerebral, do sistema auditivo do tronco cerebral, geram várias ondas, são geradas em diferentes estruturas, e você, registrando essas ondas, você pode conhecer se tem alguma anormalidade nas vias auditivas do tronco. Né? Então, em algumas situações, como, por exemplo, um tumor de ângulo ponto, uma patologia desmielinizante, você pode ver que uma das ondas pode estar atrasada, pode estar ausente. Né? Então, isso é você geralmente faz esses potenciais, né, com intensidade grande, né, para poder ter a resposta rápida, né? E o objetivo é você ver como está funcionando essas estruturas do sistema auditivo do tronco cerebral. Então, um procedimento que tem aplicação ampla. Né? Hoje em dia, com os exames de imagem, as ressonâncias, as aplicações reduziram. Você tem um tumor de tronco cerebral, um tumor de ângulo ponto cerebral, você faz uma ressonância. Mas teve um tempo que era muito importante para esse tipo de coisa. E ainda é importante em algumas situações. Esclerose múltipla, bem alterações estruturais do tronco cerebral. Uma outra aplicação que tem é essa resposta, essas respostas, né, potenciais auditivos do tronco, em patologias que desincronizam os potenciais, né, como a neuropatia auditiva, porque você vai desincronizar os potenciais na cóclea ou no nervo auditivo, e aí você vai ter uma desestruturação das ondinhas do tronco cerebral. Né? Então, esse exame pode ser útil no diagnóstico das neuropatias auditivas. Né? Já o que se chama de BERA, né, e ficou um negócio feio, porque a gente chama PEATC, que é potenciais evocados ativos do tronco cerebral, ou PEAT, tronco encefálico, né? Aí, quando chega no inglês, na audiometria, a gente chama BERA, né, que é um termo em inglês, né? Brainstem Evoked Response Audiometry, que é a audiometria por respostas auditivas do tronco cerebral. Né? E esse termo ficou meio BERA, ficou meio um termo impreciso, né? Inclusive confundido com o potencial. Na realidade,
E o que chama de Bera se transformou num termo, assim, podiam ter criado um termo em português também, né? Audiometria, audiometria com resposta ativa de tronco cerebral, sei lá. Mas ficou esse Bera aí, pronto. Então, a diferença é que na audiometria de tronco cerebral, a gente Bera, o objetivo não é você ver a estrutura das vias auditivas do tronco, e sim você ver qual o limiar de resposta, o menor som, a menor intensidade sonora que você consegue fazer com que o sistema auditivo detecte, né, utilizando uma das ondas, principalmente uma das ondas do PATC ou do PAT, que é a onda 5, né, e a negatividade que se segue a ela. Né? Então, a gente não tem interesse nas latências propriamente dita, é um interesse secundário. O maior interesse é na detecção, há ou não a resposta está ou não presente. Então, você faz um estímulo com uma determinada intensidade, vai diminuindo a intensidade até você deixar de identificar a onda 5, N10, o complexo onda 5, N10, e aí você considera aquilo como um limiar de resposta eletrofisiológica, independente de a pessoa estar respondendo ou não. Como existe uma relação estreita entre esse limiar eletrofisiológico e o limiar psicoacústico, quer dizer, a percepção do som, existe uma relação estreita, geralmente o limiar eletrofisiológico é um pouquinho mais alto do que o limiar de percepção subjetiva, então é útil você fazer a avaliação auditiva em pessoas que as respostas não sejam comportamentais, não sejam nesse fato de serem obtidas, como em bebês, em crianças com problemas de linguagem, né? E em situações em que a pessoa pode estar, por um motivo ou por outro, sem informar corretamente se está percebendo ou não aquele som. Né? Então, basicamente, a minha grande preocupação é que são duas coisas diferentes. Né? Por exemplo, se você vai fazer uma audiometria, ou Bera, como o pessoal chama, a sua preocupação deve ser com a rapidez. Né? Então, você tem a preocupação de obter a resposta o mais rápido possível. Né? Então, você acelera a apresentação a uma velocidade que faça com que a resposta apareça mais rapidamente, embora você não bater as ondas tão bonitas como quando você faz um ritmo de apresentação menor. Né? A onda 5 do PATC ou do PADE é muito resistente à frequência. Então, você pode acelerar a frequência muito, e ela continua presente lá muito bem. Então, a tua preocupação, né, o seu cérebro ele está voltado para a identificação da presença ou ausência de respostas. Então, você vai utilizar uma frequência maior, maior possível, geralmente acima de 50 estímulos por segundo, e você vai ter uma eficiência maior na promediação. Né? Já quando você vai fazer um potencial em que você quer identificar as diferentes ondas, você não pode fazer muito rápido, porque senão algumas ondas, como por exemplo a onda 1, ela não é resistente a aumento de frequência. Então você tem que utilizar uma frequência de apresentação menor para que você consiga obter as ondas todas, 1, 2, 3, 4, 5, né? Principalmente a 1, 3, 5, e você tem que estimular com uma frequência menor, 13, sei lá, uma coisa assim. Isso não é um número mágico, né? Existe um comportamento da onda 1 que ela vai diminuindo de amplitude com o aumento de frequência, você tem que escolher qual é a frequência que é mais eficiente. Né? Porque o objetivo seu não é você ver o limiar de resposta. O objetivo seu é você obter aquelas ondas e você ver se elas estão presentes, se elas têm amplitude ou latência alterada, né? E aí o teu foco mental é para ver isso. Então você vai dirigir a sua otimização do protocolo para obter essas ondas. E por isso que eu defendo,
coisa lógica, né, porque são dois exames diferentes, são dois procedimentos diferentes Completamente diferente. Não pode ser combinados no mesmo. É uma coisa até burrice, desculpe dizer, você fazer os dois exames com um único. São dois procedimentos totalmente diferentes, independentes, que têm relação um com o outro, mas que não são mesmo. Né? O setting mental é totalmente diferente. Eu acho que se as pessoas fizerem os dois como um, vai ser uma desvantagem para a pessoa. Além disso, a interpretação do PATC ela é muito mais complexa do que a interpretação de uma audiometria velha, chamada. Ela é muito mais complexa porque ela vai requerer da pessoa conhecimento mais em outros setores que não simplesmente o linear. Não é? E isto é uma coisa importante. Né? Eu acho que você dizer, não, eu só vou dizer se está alongado ou se não está alongado, não. Você tem que, como um profissional, você tem que saber o que significa aquela alteração. Então, o fato de você simplesmente dizer, está alongado no intervalo tal, isso, no meu modo de entender, não corresponde à melhor postura do profissional. Né? A pessoa tem que saber o que está fazendo, porque os objetivos são diferentes. Né? Só uma introdução mais ou menos baseada em uma questão que eu acho que é atual, né, com relação a esses exames. Já deu para perceber, né, gente, aí na colocação do Dr. Otávio, que a gente pode, inclusive, adaptar uma coisa mais simples no protocolo, que é a taxa de apresentação ou a velocidade do estímulo, por exemplo, dependendo do que a gente for fazer, né? A maioria dos equipamentos da gente, eles já vem com protocolos ali de fábrica, que na maioria dos casos, para latência, usa 13.7, 13.3, e aí quando vai fazer limiar 23.3, como se o ideal para ver uma onda 5 fosse essa velocidade. E aí a gente já está vendo com o Dr. Otávio que a gente pode adaptar isso de uma maneira melhor, né? Eu vou abrir aí para a Simone também falar um pouquinho mais sobre a parametrização. Vai lá. Então, a taxa de apresentação, ela favorece para que nós tenhamos um resultado, um exame mais rápido, né? Você usando uma taxa de apresentação acima dos 23, né? O que a gente muitas vezes não vê na literatura, né? Você vai ver uma consistente onda 5 bem presente, sem sombra de dúvida. Você não vai ter dúvida nenhuma de que ela está ali, porque ela fica até mais bonita, né? Ela já é bonita por si só, e com 53 ela fica mais robusta ainda, e você ganha as 2.000 apresentações que são necessárias, vai ser muito mais rápido. Então você ganha em tempo, né? O 23 ele é muito mais lento, 13 então mais lento ainda. Então, você fazer com essa taxa de apresentação só favorece a quem está executando. E por que fazer? E por que não fazer? Qual é a taxa de apresentação que você vai ter que escolher para definir o seu exame? Quanto que eu posso? Até quanto a minha apresentação pode ser 60? Pode ser 80? Pode ser 53, por que pode, por que não pode? Essas limitações é que faz a diferença do profissional que tem o conhecimento necessário para para ser um eletrofisiologista da audição, né, uma fonoaudióloga que faz exames eletrofisiológicos, e aquela que só aperta o botão, porque faz um protocolo e não sabe por que aquele protocolo tem aqueles valores. Se eu usar 80, vai ser legal para mim? Eu vou ter uma resposta desejável igual a 53? É livre isso? Não é livre. Não é isso? E isso é muito, muito bom você saber, porque quando você está mexendo no teu protocolo ou fazendo o teu protocolo, te dá uma segurança muito maior do que você vai ter, do que você esperar com aquele protocolo que você está desenhando ali no teu equipamento. Né? Deixar de ser engessado. É assim e ponto final. É só assim? Por que é só assim? Isso é importante saber. Os exames de eletrofisiologia, ele requer
conhecimento muito maior do que só o que a gente está habituado a ter na audiologia clínica. Simone, né, como é importante essa questão da velocidade, né, porque a maioria dos equipamentos da gente, que é fono, muitas vezes vem com protocolos já prontos e colocam a danada da pesquisa do limiar lá, para a gente olhar onda 5 com a velocidade de 23.3, 23.7, 27.5, e muita gente pega ali, só dá o play e fica esperando a onda 5 aparecer, né, e não sabe muito bem porque está usando essa velocidade, podendo utilizar uma velocidade maior. E mesmo assim, viu, gente, sabendo que, inclusive, quando a gente está fazendo pesquisa de limiar, muitas vezes a gente faz com bebê em sono natural, criança em sono natural, e a gente quer agilidade nessa avaliação. Então, por que não aumentar essa taxa de apresentação ou essa velocidade, fazer esse exame de maneira específica, objetiva, né, e sem perder a qualidade desse exame? Então, são essas coisas que a gente está conversando um pouquinho hoje. E eu queria aproveitar o gancho, perguntar também ao doutor Otávio aí, sobre essa questão de por que a gente bota essas taxas ponto .7, ponto .5, ponto .1, por que será que a gente bota assim? E por que a maioria dos equipamentos vem com aqueles 2.000 estímulos já, né, de rotina lá nos parâmetros do protocolo do exame? Então, acho que a gente precisa de entender o que a gente está fazendo. Né? A primeira coisa, se você está fazendo uma audiometria, um BERA, né, como se chama, o seu cérebro deve estar voltado à obtenção de um linear. Né? Seu cérebro não deve estar voltado para a identificação de ondas, onda 1, 2 e 3, deve estar voltado para a presença ou ausência da resposta. Para isso, a onda mais adequada é a onda 5, que é uma onda maior, não é? Mais proeminente, e seguindo-se a ela aquela negatividade em 10 que segue-se a onda 5. Então, a onda 5 é um instrumento, vamos dizer, eletrofisiológico melhor para você fazer a decisão de se tem ou não resposta. Então, quando você estiver fazendo uma audiometria, concentre-se nisto. Não concentre-se nas ondas, em todas as ondas, na latência. Não. Concentre-se na pergunta, tem ou não resposta. Né? Então, o instrumento é onda 5. Agora, você vai ver o seguinte, na promediação, o que é que você vai fazer? Você vai promediando 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e com isso você vai reduzindo o ruído, o sinal se mantém e você vai aumentando a relação sinal-ruído. Existe uma regra que essa redução se processa. Né? A regra vocês vão se assustar talvez um pouco com a matemática, mas o ruído ele cai na proporção do inverso da raiz quadrada do número de promediações. Isso pode parecer complicado, mas não é. Por exemplo, se você fizer 4 promediações, ela vai cair a metade. Se você fizer 16 promediações, ela vai cair para 1/4. E assim por diante. Né? Ela cai rápido no início e depois ela vai caindo mais lento. Né? Uma curva assíntota. Né? Então, primeira coisa, quanto mais rápido você apresentar o estímulo, mais promediações você vai ter num determinado tempo. Né? Então, se você fizer uma coisa muito rápida, uma apresentação rápida, você vai decair, o ruído vai decair mais rápido. Né? Já a resposta, qual a resposta que você está estudando no caso que você está olhando, no caso de uma audiometria? É a onda 5. Como se comporta a onda 5 quando você aumenta a frequência de apresentação? Ela praticamente não muda de amplitude se você coloca 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 Hz. Ela não muda de amplitude, ela muda muito pouco. Ela só vai começar a cair de amplitude a partir de 100 Hz. Né? Então, você pode usar uma frequência mais alta, porque a onda 5 ela não é sensível ao aumento de frequência. Né? Geralmente, você pode fazer um estudo, né? Existem estudos, qual é a frequência ideal, né? Para você obter uma redução do ruído, né? Ou um aumento da relação sinal-ruído mais rapidamente. Né? Então, ela se situa próximo a 60 Hz, a 50 Hz. Né? A partir daí, ela não vai aumentar a eficiência. Tem outros problemas também com relação
mais complicado com relação ao sweep, né, a velocidade de repetição, mas se você utilizar uma frequência em torno de 50 Hz, aí você vai ter uma eficiência maior na redução do ruído ou no aumento da relação sinal-ruído. Então, você vai conseguir decidir se a onda 5 está presente ou não em menor tempo. Né? Agora, é 40, é 50, é 53, é 55, não tem número cabalístico. Né? Existem, geralmente a gente tenta usar um número quebrado, porque se você usar alguns números, né, ela pode aparecer vamos dizer, uma onda, ela pode ressonar, fazer uma ressonância com uma atividade do EEG ou com os 60 Hz da rede, e aí você vai ter dificuldade de ver a formação da onda. Né? Então, geralmente, a gente usa um valor quebrado por causa disso. Né? Existe, você pode usar 53,7, 53 mesmo. Isso você, inclusive, varia, porque de acordo com a frequência do EEG do paciente, pode ser que seja melhor 53, ou 52, ou 55,5, ou 49,9, não é uma coisa mágica, né? Mas o princípio é que em torno de 50 Hz é a melhor frequência de você fazer, a melhor frequência para você fazer a decisão da presença ou ausência da resposta. Né? E os números quebrados são usados porque eles tendem a provocar menos sincronização, tanto com a rede, né, de 60 Hz, como com os ritmos, o ritmo alfa ou os ritmos cerebrais. Né? Então é isso. Quando a gente está fazendo uma audiometria, né, no caso PERA, a gente está com o pensamento em detecção de resposta. Então, por isso que a gente usa uma taxa de apresentação maior, porque a gente não está interessado em todas as ondas, a gente está interessado em fazer o limiar o mais rápido possível, antes que a criança acorde. Né? Quando a gente vai fazer um PATC, um PATE, você muda completamente o seu modo de pensar. Por isso que eu acho que você não pode misturar as duas coisas, é um outro. Então, aí qual a finalidade? A finalidade não é você detectar a resposta ou não, é você identificar a presença das ondas, 1, 2, 3, 4, 5, principalmente, e você ter elas a mais segura possível das suas amplitudes, das suas latências. Aí você muda o seu paradigma cerebral. O que acontece é que as ondas precoces, principalmente a onda 1, ela é muito sensível ao aumento de frequência. Né? Então, o comportamento da onda 1 é diferente do comportamento da onda 5 quando você aumenta a taxa de apresentação. Né? Ela é melhor nas taxas de apresentação baixas. Quando você começa a aumentar a frequência de apresentação, a taxa de apresentação, ela vai diminuindo de amplitude. Né? Então, e a onda 1 é fundamental, é muito importante no PATC ou no PATE, porque sem ela você não pode, por exemplo, analisar um aumento da latência da onda 3 ou da onda 5, né? Sem ter a onda 1. Então, você quer obter a onda 1 para poder você analisar corretamente as vias auditivas do tronco cerebral. Então, você usa uma taxa de apresentação que favoreça o aparecimento da onda 1. Né? Então, aí você usa uma taxa mais baixa. Né? Você pode usar 17, você pode usar 20, ela aparece, mas geralmente ela é melhor numa taxa de apresentação mais baixa. Então, por exemplo, 10, 11, 12, 13 é uma frequência que, ao mesmo tempo, ela é rápida, ela tem faz uma promediação de uma maneira rápida, e a onda 1 aparece bem. Né? Eu gosto de usar frequências em torno de 13 Hz aí para você obter a onda 1. Né? Pronto. Então, às vezes, você não consegue obter uma onda 1 boa, mesmo com 13, 14, 15 Hz, e você precisa de obter ela, então você pode tentar até uma frequência mais baixa, né? 7, 5 Hz, até para tentar obter a onda 1 para poder você fazer o PATC PATE de uma maneira correta. Tá?
Então, isso é um aspecto. Outro aspecto que eu queria falar é sobre esse número de prometiações. Veja, 2.000 não é um número mágico. Né? Quer dizer, por que 2.000? Né? 2.000 pode ser demais ou pode ser pouco. Né? Se você pega uma criança dormindo, relaxada, né? Bota os eletrodos, está tudo bonitinho, você pode conseguir uma resposta extremamente clara com 300 promediações, 400 promediações ou 500 promediações. Por que você vai até 2.000? Não. 2.000 é um número mágico. Né? Quer dizer, então, no caso do Bera, de uma audiometria, geralmente você vai até você ter certeza de que você pegou a onda 5. Às vezes é um negócio tão claro, que com intensidades altas, né, que você com 100, 200 promediações, você tem certeza que é onda 5. Então você para. Né? Aí você vai baixando a intensidade. Então aí você talvez precise de mais promediações. Na medida que você vai baixando a intensidade do estímulo, você vai precisando de mais promediações porque a resposta é pequena. Você tem que reduzir o ruído a mais. Né? Quando você chega perto do limiar, você vai jogar a promediação até conseguir que a linha da resposta fique o mais plana possível para você ter certeza que não tem resposta. Né? Se você chegar, por exemplo, e tiver uma coisa assim uma linha de base ruidosa, então você continua promediando. Né? Então, o número 2.000 é um número mágico, porque geralmente 2.000 ou 4.000 seria o número máximo de promediações que você faria até decidir que a resposta está ausente. Não é? Mas, quando você está utilizando, se a resposta é grande, você talvez não precise de 2.000 promediações. Se a resposta é muito pequena, próximo ao limiar, pode ser que você precise fazer mais de 2.000 promediações. Então, você tem que estar olhando para a tela para ver a resposta. Né? Geralmente, você começa com as intensidades maiores e você pode acompanhar a onda 5, né? O comportamento da onda 5, aumentando a latência, diminuindo a amplitude, e até você chegar no ponto em que você não consegue mais identificar a onda 5, mesmo que você promedie 2.000, 3.000 vezes. Né? Isso vai depender, inclusive, na prática, né? Do tempo que você tem, a criança está acordando, essa coisa toda. Né? Então, isso existem meios de você verificar a relação sinal-ruído, né? Meios estatísticos, mas não vamos discutir isso aqui. Mas olhando, geralmente você consegue identificar. Geralmente, na última promediação, eu gosto de fazer 2 vezes. Né? Eu faço a duplicação quando eu não tenho certeza se a resposta está. Né? Se eu faço, por exemplo, começo com uma intensidade, tem uma onda 5 enorme, eu começo com 60 dB e tem uma resposta enorme, eu passo para 50, eu pego a resposta de novo. Né? Então eu sei que aquilo foi a onda 5. Quando eu chego num ponto que eu tenho dúvida, aí eu faço 2 vezes, boto em cima da outra para ver se ela está seguindo a resposta. Então eu acho que é esse tipo de conhecimento que a gente tem que ter. Né? A gente não tem esses números mágicos de promediação. A gente sabe que... Agora, quando você pensa num PATC, quando você pensa numa resposta auditiva, desculpe, de tronco cerebral, você sabe que ela é pequenininha, ela é muito pequenininha. Então, você vai precisar, geralmente, de muitas promediações, no mínimo 400, 500 promediações, né? Porque ela é muito pequenininha. Agora, o número de promediações vai depender também do ruído, né? Se você está fazendo uma criança acordada ou num ambiente ruidoso, você vai precisar promediar mais. Se a criança está quietinha, bem dormindo, você precisa de promediar menos. Né? Por isso você só faz quando você sabe o que está fazendo. Né? Então é isso. Deu para notar, né, gente? Que não tem número mágico. A gente pensa que existe um número mágico, né? 2.000. Todo equipamento bota 2.000 e a gente fica pensando que existe aquele número mágico, que é adaptável. Porque é 2.000 se você, né, tem certeza da resposta, né, Dani? Exato. Quando você vê a resposta e ela para de mudar, né? Porque você vai vendo, né, com o tempo, que ela vai mudando menos, porque aí você
né? Confirma. Outra coisa que o pessoal fala muito é fazer 2 traçados ou 3 traçados para cada intensidade, né? Que é uma coisa que o pessoal bate muito nisso. 2 ou 3 traçados para cada intensidade, né? E às vezes você tá vendo a onda 5 bem evidente ali, você já faz uma intensidade menor, viu que ela atrasou, ficou um pouquinho menor, mas o pessoal faz 2 a 3 replicações em cada intensidade, para ter certeza, né? Eu acho assim, Dani, isso é importante. Quer dizer, quando você está fazendo um PATC, um PATE, você tem que fazer 2 vezes. Sim. Porque você vai pegar uma intensidade, 90 dB, sei lá, e você vai fazer de novo. Se você fizer uma vez, está errado. Sim. Né? Agora, quando você está fazendo um BERA ou um audiometria, aí vai depender muito da situação. Eu, por exemplo, se eu começo com uma intensidade, vamos dizer, de 60 a 50 dB, e eu pego uma onda enorme, Sim. eu não fico, eu não repito, eu desço 10 dB e faço de novo. Se a onda 5 aparecer bonita e comportar-se como uma onda 5, eu vou baixando. Né? Na medida, quando eu começo a ter dúvida, quando eu começo a ficar uma coisa meio confusa, aí eu faço 2 vezes. Replica. A replicação é para você ter certeza que é a onda. Né? Isso é que é o princípio. Então, eu gero. Agora, por que eu não faço 2 vezes em 60, 2 em 50? Não é porque estou errado. É porque a gente tem que ser prático, né? Você vai perder tempo, porque você tem que perder tempo na intensidade próximo ao limiar. Aí você tem que perder tempo. Então, quando você começa a se aproximar do limiar, você vai ter cuidado, você vai promediar bem mais, você vai fazer 2 vezes, ou 3, se for necessário. Sim. Não tem número, você tem que ter certeza que aquela resposta está presente ou ausente. Né? Uma certeza razoável. Né? Então, eu não gosto muito desse negócio, tem que fazer 2. Né? Eu acho que tem que fazer 2 se tiver dúvida. Necessário. Né? Quer dizer, geralmente você faz uma intensidade alta, tem uma resposta tão evidente, você baixa, faz outra, e tem uma resposta que se comporta de maneira lógica, é como se fosse uma replicação. Sim. Né? Agora, se eu for seguir a coisa burocraticamente, quando chegar na intensidade próxima ao limiar, a criança acorda, pronto, não consigo fazer direito a audiometria. Né? Agora, se eu estiver fazendo um PATC, aí eu tenho que fazer 2 vezes, porque é norma de potencial evocado você fazer 2 vezes, para ter uma estimativa do ruído. Né? Então, é mais ou menos isso. Uma das coisas que a gente discute muito em termos de protocolo é essa questão da replicação, né? O pessoal ainda teima muito em fazer 2 ou 3 replicações, até 3 em cada intensidade na pesquisa de limiar. Por isso que a gente estava sempre falando um pouquinho, né? Pegando um pouquinho nisso. Além disso, é registrar na mesma tela latência e limiar, né? Que aí a gente colocou exatamente, são protocolos diferentes, vai ter um mindset diferente, você vai analisar diferente. Inclusive, você pode programar equipamento de maneira diferente para observar cada um, né? São 2 exames diferentes. Então, se vocês quiserem fazer 2 exames ganhando um só, aí façam isso. Né? E são 2 settings mentais diferentes. São 2 objetivos diferentes. Se quiser fazer na mesma tela, faça, mas você vai ter que cobrar 2 exames e você vai ter que mudar a sua cabeça para que mude de detecção de resposta para identificação das ondas com suas latências e amplitudes corretas. E o estado e no caso do potencial de tronco, né, o BERA, como a gente conhece, ou PATC, a gente está olhando no domínio do tempo, né? Então tem que ter uma pessoa assim com olhar treinado para ver, né, as ondas. A gente sempre diz isso, que o examinador tem que treinar o olho, né? Fazer bastante exame para ver. E a gente estava falando um pouquinho no início também do estado estável, né? Que isso aí muda um pouquinho quando a gente vai pensar no estado estável, não é isso? No estado estável. Além disso, a questão da estimulação entre orelhas também tem um pulo do gato aí que é bem interessante, porque a gente começa a observar no domínio da frequência e não do tempo, né? Aí, fazer um start nessa parte do estado estável, que é uma coisa bastante complexa, não é? Você poderia pensar assim, então, por que se a onda 5 ela fica até 100 Hz, por que você não faz 100 Hz para fazer? Né? O que acontece é que quando você começa a aumentar a frequência de estimulação, né, as ondas elas vão tender a
se suceder uma outra de uma maneira sucessiva, né, dependendo da latência da onda. Então, por exemplo, no caso da resposta da onda 5N10, se você estimular próximo a 80 Hz, ela não vai mais aparecer como uma onda, vamos dizer, separada. Ela vai começar a aparecer como uma onda contínua que se repete, né? Ou, em outras palavras, uma resposta de estado estável, né? E aí, essa resposta de estado estável, ela pode ser analisada no domínio do tempo, né? Vendo as ondinhas lá, mas ela é muito melhor analisada se você utilizar instrumentos específicos para analisar uma onda contínua, que é a análise no domínio da frequência, né? É você transformar aquelas respostas do domínio do tempo a uma resposta no domínio da frequência através de uma transformada rápida de Fourier, né? E aí você vai ter que mudar a sua cabeça todinha para entender que você vai lidar não mais com uma latência, uma onda, mas com um componente de frequência, né, que vai determinar a sua resposta, né, e alguma forma de você diferenciar essa resposta do ruído, né? Existem várias técnicas de você diferenciar uma resposta no domínio da frequência do ruído. As respostas no domínio da frequência, ela tem várias vantagens e várias desvantagens, né? Ela tem como principal vantagem a facilidade de identificação da presença dela ou não, né? Então, ela é muito útil na audiometria, né? Agora, você já não é tão útil para você estudar latências, né? Então, você vê se a onda está com a latência alongada ou não. Então, o domínio da frequência menos útil para isso. Mas para determinar a presença ou ausência de resposta, ela é bastante útil, né? E outra coisa que também é importante, que é também, a gente pode falar isso, e foi minha tese de doutorado, né? É que se você analisa no domínio da frequência, você consegue estudar várias respostas ao mesmo tempo, né? Você pode usar um estímulo, por exemplo, de várias frequências, né? Você pode usar um estímulo de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, e você pode analisar as respostas a esses estímulos separadamente, independentemente e ao mesmo tempo e em ambas as orelhas. Essa é a grande vantagem da resposta estável. É claro que não é uma vantagem 8 vezes maior, mas pelo menos 3 vezes maior, talvez seja, né? E essa audiometria tonal, né, que também pode ser feita no domínio do tempo, né, apresentando um tom PIP, por exemplo, fica mais fácil de fazer, porque você, em vez de fazer uma frequência, depois outra frequência, depois outra frequência, depois outra frequência, depois na outra orelha, de novo, você pode fazer tudo ao mesmo tempo, e ver, as respostas independentes. A presença de resposta. Uma maneira especial que você faz, que a gente pode conversar sobre isso depois. O que é muito interessante também é que ela vai facilitar para a protetização, né? Como você tem o aparelho vai te dar uma aproximação à audiometria comportamental, né? A audiometria normal. Ele faz os cálculos, você me diz que tem ou não a presença da resposta e te dá um parâmetro que é muito bom para as crianças que são de risco e que têm perda auditiva, e dá uma ideia de como você vai ter esse limiar e fazer um programa de ASE para essas crianças, né? O programa de aparelho de amplificação sonora individual. O estado estável ele é rico nisso. Eu sei que tem o Bera Thunderburst com frequência específica, só que ele requer muito mais tempo, porque você vai fazer frequência por frequência, né? E quando você não está dentro com anestésico, dentro de um hospital, o que é muito mais caro,
muitas vezes o plano de saúde não cobre a parte hospitalar, então o estado estável vem para suprir essa necessidade. E a grande maioria dos equipamentos está indicação vindo já, né, gente, com esse protocolo do estado estável. Vários equipamentos novos, né, de potencial evocado já estão vindo com o estado estável, coisa que não acontecia antes, mas já tem vindo. Uma das coisas que a gente sempre se pergunta, né, mas que vai ficar para mais para frente, para deixar o gostinho para a gente marcar mais encontros como esse, né, falar um pouquinho mais de estado estável, é a gente conversar exatamente por isso, né, exatamente sobre isso. E também sobre essa aplicação clínica do estado estável, né, que fica uma coisa amarrada. E por que será que a gente não usa, né, se é tão bom? Então, são coisas que eu acho que a gente pode... Vou marcar um novo encontro aí só para a gente conversar do estado estável. É um assunto que a gente gosta muito, né? Em off a gente já conversa muito. Foram muitas pesquisas depois de que o Dr. Otávio trouxe, né? Desenvolveu a técnica da estimulação múltipla, bilateral, simultânea, né? A gente aprendeu com quem desenvolveu. Então, a gente fez vários estudos em relação a isso, nosso grupo de pesquisa, né? É uma coisa que a gente gosta muito de conversar, muito de discutir. E eu acho que é uma coisa que vai trazer pano para manga para a gente também marcar um novo encontro e conversar só sobre o estado estável. Eu acho que vai render bastante. Ainda em relação ao BERA, vamos voltar um pouquinho para o BERA, para o PATC. E aí, uma das coisas que o pessoal pergunta muito para mim também quando a gente está conversando é filtro, Simone. Filtro, o pessoal fala muito. Por que será que o filtro que a gente usa para o BERA é de 100, 150 até 3.000? Todos os equipamentos botam isso, né? O pessoal fala muito. E tem medo de mexer no filtro. O povo tem um medo danado de mexer no filtro. Ou às vezes mexe para ver se a onda fica mais bonita. O pessoal fica meio nessa, assim, o que é que eu faço com esse filtro aqui? Ou tem gente que tem medo, nem quer mexer, porque diz assim, eu vou fazer besteira, vou terminar cortando resposta ali, não vou conseguir ver direito o que é que eu quero. E aí, em relação aos parâmetros, em relação aos filtros, será que tem alguma coisa que a gente pode fazer? Eu acho que primeiro é entender por que se usa o filtro, né? Quer dizer, você usa o filtro para eliminar frequências, né, que você não está interessado. Né? Então, no caso de você fazer uma resposta de tronco, você tem uma faixa de frequência que é onde está contida a informação das ondas. Né? Então, por isso que se usa esses filtros de 100 a 3.000, 100 a 2.000. É preciso ter muito cuidado, porque se você usar um filtro inadequado, você pode ter uma resposta inadequada. Né? Inclusive, se você estiver fazendo um PATC, você pode alterar a latência se você não souber o que está fazendo com o filtro. Né? Geralmente, o filtro a gente deve mexer, mas a gente deve mexer quando a gente sabe o que está fazendo. Né? E o geral é esse que se usa, né? Uma faixa de frequência determinada pela característica das respostas que você está trabalhando. Outra coisa que o pessoal fala muito é o danado do filtro NOT. Tem gente que diz assim, o que é filtro NOT? O que é filtro de linha? O pessoal não sabe. Às vezes pergunta, o que é isso aqui? Às vezes eu boto, ligo, desligo, mas não sei por que tem esse negócio no equipamento, né? Muita gente pergunta sobre isso. E o filtro NOT é o quê? Me digam aí. O filtro, geralmente, o que é um filtro? Né? Você tem um lado da frequência e o outro lado da frequência. Né? Então, do lado de baixa frequência, você tem um filtro que pode ser chamado um filtro de baixa frequência ou um filtro de passa alta. Né? Ao contrário, um filtro de baixa frequência ou um filtro passa alta. Do outro lado, você tem um filtro de alta frequência ou um filtro passa baixa, né? Que é o equivalente. Você corta naqueles extremos. Né? Então, geralmente, quando você faz for ver o filtro lá, você vai ter o passa alta, que é o baixo, e o passa baixa, que é de alta frequência. Agora, nós temos um tipo de ruído que é muito, muito importante, né, que é o ruído de rede. Né? A corrente elétrica que a gente usa na casa, ele tem uma frequência de 60 Hz. Então, ele muda
positivo para negativo 60 vezes por segundo. Isso aí é uma coisa que já vem de muito tempo, em alguns países é 50, e outros países é 60. Né? Então, o filtro NOT em inglês significa fenda, né? É um filtro que ele é bem juntinho, e o passa alta e o passa baixa dele são na mesma frequência, que é 60 Hz ou 50 Hz. Né? Então, ele é como se fosse um filtro que corta só aquela frequência. Né? Uma coisa importante é que você tendo um aparelho, né, você tem que ver se ele está setado para a frequência correta. Né? Se ele vier, por exemplo, com 50 Hz, então não vai funcionar aqui no Brasil. Você tem que mudar para 60 Hz. Né? Do ponto de vista prático, você só deve colocar o NOT se for necessário. Isso. Né? Então você vai olhar o sinal. Uma coisa que eu acho muito importante o EG. no registro é não olhar só a promediação. É você olhar o sinal bruto. Então, se você desliga o NOT, se você olhar e não tiver ruído de 60 Hz, é fácil de você identificar com a prática, não liga o NOT, porque o NOT distorce um pouco a resposta. Agora, se você estiver num lugar, por exemplo, no seu consultório, você deveria talvez não precisar de usar o NOT, porque você vai botar seu sistema de uma maneira. Né? Mas se você estiver num ambiente hostil, você pode pegar os 60 Hz e você vai ter que usar o NOT. Mas assim, o princípio é esse. Não use a não ser que seja necessário. Né? Só falando um pouco de ruído, existem vários tipos de ruído. Você pode dividir os ruídos em dois grupos. Grandes grupos. No caso dos potenciais. Um é o ruído de linha. Né? Esse ruído de linha, você elimina como? Você elimina as impedâncias ficarem boas, isso significa baixas, e também significa semelhantes. Né? É melhor você ter dois eletrodos mais ou menos do que um bom e um ruim. Um bom e um mais ou menos. Né? Então, você tem que ter impedância baixa e impedância semelhante. Né? Outra coisa é você tem que fazer com que os fios fiquem o mais possível juntos um do outro. Então, você tranca os fios, ou você junta eles, porque eles captam menos o ruído de 65. Né? Se você fizer tudo isso e ainda assim você tem o ruído de 60 Hz, aí você pensa em ligar o NOT. Então é assim que se elimina ruído de 60 Hz, aumentando, melhorando a impedância e juntando os fios. Já o outro ruído que é importante é o ruído de músculo. Né? O ruído de músculo é um ruído que só tem uma maneira de você melhorar ele, que é relaxando o paciente. Né? Se tiver ruído de músculo grande, não tente fazer um PATC ou um PATE, porque vai ser complicado. Né? Você tem que relaxar o paciente, se possível, fazer com o paciente duro. Né? Então, existem outros ruídos, o próprio EEG é um ruído, mas esse aí está lá mesmo. Né? Uma outra coisa importante é que tem os ruídos que são transitórios, né? Então são ruídos transientes. Né? De vez em quando o paciente faz um movimento, ou de vez em quando ele engole, ou de vez em quando ele faz um movimento. Então são ruídos de elevada amplitude e transientes. Não existe uma maneira de você combater esses ruídos a não ser a rejeição. Então, se entrar um ruído desse, comece de novo, porque não vai conseguir fazer a promediação. Então, a maneira de você evitar que isso aconteça é você utilizar a função de rejeição, né? Que você coloca o limite de rejeição o mais próxima possível ao sinal bruto que está entrando, o mais próximo, né? De modo que se tiver um movimento um pouquinho maior do que o ruído que está ali, ele rejeita. Se você botar muito próximo, ele vai começar a rejeitar demais e você vai perder 20, 30, 40, 50%, não vale a pena. Você tem que perder no máximo talvez 5% das respostas. Né? Então é você aproximar a rejeição e rejeitar esses ruídos de elevada amplitude. Porque se entrar um desses, não tem promediação que resolva. Você tem que
serem inclinados, ou então começar tudo de novo. Né? Então, ruído, 60 ciclos, você combate melhorando a impedância, você combate juntando os fios ou trançando os fios e, claro, uma boa terra na sala. O ruído de músculo, que você combate relaxando o paciente. Né? E o ruído transitório, que você combate através da rejeição. E a rejeição, o critério de rejeição que você vai utilizar. Que são coisas que a gente consegue ver na tela às vezes, né? Teve uma vez que me mandaram uma foto do exame, tinha umas senoides bem bonitinhas ali. E aí, Simone, que senoide é essa tão bonitinha que aparece no meio da tela quando a gente está registrando? O povo não sabia o que era, me perguntou. E eu não vou falar para não estragar, mas a senhorita sabe muito bem o que deve ser, né? Então, Dani, o profissional que está executando o PATC, ele tem que apurar os olhos e saber também que as ondas do onda 135, elas não são iguais em amplitude. Elas têm que ter diferença, inclusive porque é até patológico se ficar a onda 1 maior do que a onda 5. Então, elas são diferentes. Se você tem ondas similares, você tem ruído. E aí você vai ter que ou liga ou fazer todas aquelas manobras que o professor Otávio acabou de falar. Então, se eu estou com o 60 poluindo o meu exame, eu vou ter que melhorar essa condição. Um dos recursos é ligar o NOT. E 60 ver também as impedâncias, ver também se você não tem algum eletrodo ali em pane. Se a impedância, uma estiver muito baixa, a outra estiver muito alta, ela vai também prejudicar a captação do teu PATC. E como Simone falou, né? É ruído de 60 Hz, viu, gente? Quando a gente vê aquelas ondas desenhadinhas, muito bonitinhas, de mesma não marquem, por favor. E, Dani, eu acho importante que as pessoas olhem o sinal bruto, sabe? Trabalhem olhando o sinal bruto, não só a promediação. Porque geralmente quando tem essas ondas, essas ondas de 60 Hz, a gente vê no sinal bruto. Já olhando, a gente já vê. Se você trabalhar só na promediação, aí às vezes você... Né? Então, olhar o sinal bruto é importante. Então, deu para ver que tem dicas visíveis, né, minha gente? E que não tem alguma coisa que está dando direitinho, né? Vamos aguçar o olhar também para essas questões, né? E vocês viram que são medidas simples, né? Para combater os ruídos mais comuns do registro para o potencial evocado, né? Como o doutor Otávio elencou aí, resumindo, seria 60 Hz, ruído muscular. Né? O EG é impossível, ele vai acontecer ali, né? Mas os ruídos controláveis, a gente pode fazer algumas medidas simples, né? Para poder melhorar aí o registro. E identificar se está entrando, né? Mas para isso você tem que ter conhecimento. Com certeza. Não só usar os protocolos, é isso porque é isso. Não. Está acontecendo isso por quê? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso melhorar? Né? Esse é o diferencial de você não só, como você deu a entrada, apertar os botões. Né? Essa é a diferença. E é exatamente isso, viu, gente? Não foi à toa que a gente marcou essa conversa aqui. Foi para deixar vocês com um gostinho aí de quero mais, viu? Porque a gente tá pensando não, a gente vai fazer um curso da gente de aperfeiçoamento exatamente, né, para procurar formar eletrofisiologistas da audição, ou seja, pessoas que saibam de fato, né, do básico até por que eu vou parametrizar o equipamento desse jeito, ter autonomia na hora de fazer e saber o que está fazendo, entender o que está fazendo, né, não ser um mero apertador de botão, como a gente diz, é saber ter autonomia, né, no que está fazendo. Então, a gente está em parceria, né, nós três, por isso que estamos aqui, viu? Já foi para fazer um teaserzinho para vocês aí. Estamos nós três nessa parceria. O foco da gente é fazer algo teórico e prático, né? Com as práticas presenciais no espaço da SOS Neuro, um espaço ótimo, né? Todo, né, já pronto para essa finalidade.
Então, a gente vai contar, obviamente, comigo, com o doutor Otávio e com a Simone, que vão estar lá, né, ajudando vocês durante toda essa caminhada. E o nosso objetivo é isso, né, fazer uma coisa bem tete a tete. A gente combinou, inclusive, que as turmas provavelmente serão pequenas, viu, com vagas limitadas, porque queremos uma coisa bem dirigida, bem personalizada, bem individualizada, né, para que a pessoa, de fato, saia de lá com a segurança de que está tranquilo para atuar no mercado. Né? Isso é uma coisa que a gente tem muito cuidado, né? Vai ter muito cuidado na hora de desenvolver. E a gente está prevendo tanto questões presenciais, como a gente falou, como questões EAD também. Né? Durante o registro, das práticas de registro, a gente procurar também viabilizar essas práticas online, para quem quiser acompanhar os registros. Então, fazer uma coisa bem diferente, sabe, bem dinâmica, eu acho que está bem interessante. Eu não vou entregar todo o peixe aqui, a gente ainda vai conversar com vocês bem melhor sobre essa questão do curso, mas pensem logo que vai ser um curso de aperfeiçoamento em eletrofisiologia de audição. A gente vai ter turmas com duração, e a duração vai ser longa, estendida, né? Não é um curso de 20 horas, não, viu, gente? É um curso prolongado de aperfeiçoamento, 180 horas. E a gente, inclusive, está com planos... E muita prática. Isso, muita prática, nada muito blá, blá, blá. A teoria vai ser vista bem focada na prática e de uma maneira que a gente chama de circular, né? Você vê a teoria junto com a prática. Então, é uma forma diferente do aprendizado também. Não é aquela história de vamos ver a teoria, vai ver a teoria todinha para depois chegar lá na prática. A gente não vai querer fazer assim. A gente vai fazer uma coisa dinâmica, mais diferenciada mesmo, tá? E de uma maneira mais horizontal, né? Então, vem teoria junto com prática e já, aos pouquinhos, ir progredindo o nível do conhecimento para dentro dessa questão da eletrofisiologia da audição, viu, gente? Então, é uma coisa bem diferente que a gente está planejando. E como a gente falou, vai ser para turmas bem limitadas. Então, essa parceria é uma parceria que a gente está fazendo com muito orgulho, viu, gente, com eles. E é isso, a gente vai conversar sobre isso e procurar, né, formar pessoas para as quais essas dúvidas não sejam mais bichos de sete cabeças, né? Sejam coisas simples, né? Quando a gente fala de filtro, a gente não esteja falando inglês, a gente esteja falando a mesma língua, né? Quando a gente olha para o equipamento, a gente não se amedronte a olhar para o equipamento, para o protocolo, a gente saiba o que fazer ali quando a gente está olhando. Então, o nosso foco é esse, viu? E como vocês viram, a gente vai contar com pessoas, né, muito bem formadas para essa finalidade. Temos o doutor Otávio, temos a doutora Simone, que sabe bastante, né? E tem a doutora Daniela. E eu aqui, humildemente, me coloco à disposição também para fazer parte da equipe e vamos tocar esse negócio aí, viu, gente? As turmas serão pequenininhas, como a gente falou, mas a gente vai procurar abrir mais de uma turma para ficar uma coisa bem dinâmica, tá? Depois a gente vai divulgar para vocês os detalhes de como vai ser organizado o curso, mas já antecipando, é um curso de aperfeiçoamento, 180 horas, viu? E a gente planeja aí que mais na frente a gente, inclusive, faça extensões desse curso. Então, você fez as primeiras 180 horas, aí você quer fazer um pouquinho mais, para se formar mais ainda. Então, pode ser feita uma extensão só prática, enfim. Mas pensem que vai ser uma coisa bem dinâmica, sabe? O conteúdo bem focado na prática. Então, vai ser uma coisa diferente do que a gente está acostumada a ver e a fazer. Certo, gente? E eu queria agradecer muito a participação dos dois, viu, gente? Vocês terem disponibilizado o tempo. Eu sei que é muito difícil a gente conseguir fazer ajuste de agenda para se encontrar, né? Não é fácil, viu, gente? Conseguir um horário que os três possam. É uma dança das cadeiras para conseguir arranjar um dia, um horário para a gente sentar. Não é fácil. Vocês sabem que essa entrevista a gente gravou, né, gente? Mas a gente vai disponibilizar na forma de live no dia que a gente vai disponibilizar. Geralmente a gente disponibiliza dias de sábado às 8 horas da noite. A gente ainda vai fechar a data que a gente vai divulgar essa entrevista, tá? No dia, se possível, a gente vai poder contar com a participação deles no chat para conversar com vocês ao vivo, retirar algumas dúvidas, enfim. Geralmente a gente faz esse convite sempre para os nossos participantes aí. Espero poder contar com eles no dia no chat ao vivo, mas a gente vai liberar ainda numa data a combinar, tá certo, gente? Queria agradecer aí a vocês novamente pela participação. Vou convidá-los várias vezes aqui ainda para a gente conversar e deixar amarrado o próximo encontro só sobre estado estável, viu? Que esse aí a gente vai conversar bastante, que o tema é muito bom, muito gostoso de conversar. Viu, pessoal? Obrigado. Obrigada pela oportunidade.
E vamos ver a nossa próxima live.